Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Implantada há mais de uma década no Brasil, a justiça restaurativa vem se expandindo. Prova disso é a aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça de uma meta para 2016 de incentivo à prática. Conhecida como uma técnica de solução de conflitos mais humanista, ela deixa de lado o modelo punitivo da justiça tradicional. E para falar mais sobre esse assunto, está conosco a juíza Brigitte Remor de Souza Mai, responsável pelo Centro de Justiça Restaurativa da Vara da Infância e Juventude de Florianópolis. Juíza Brigitte, obrigada pela presença, seja bem-vinda em nosso programa. O prazer é meu estar aqui para poder conversar contigo. Bom, para começar então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o sistema socioeducativo brasileiro. Certo. Então, primeiro eu gostaria de dizer que eu atuo na Vara da Infância e Juventude da capital. É uma vara única. Então, ela atende tanto a parte civil quanto a parte de ato infracional, são crimes cometidos por adolescentes, tá? Só para a gente situar. Claro. E a justiça restaurativa, o nosso trabalho, é feito com essa parte de adolescente em conflito com a lei, tá? Quanto ao sistema socioeducativo no país, é um sistema que ainda é muito deficitário, apesar de 25 anos aí do Estatuto, né? Ele atua tanto com medidas de meio aberto, medidas socioeducativas de meio aberto, quanto de meio fechado, que é uma prisão, né? Mas tem outro nome, tem alguns outros pressupostos. Mas é cerceamento de liberdade. E sempre que se fala do cerceamento de liberdade, a gente vê que as condições onde os adolescentes estão mantidos são piores, muitas vezes, do que as condições que os adultos estão. Bom, muito bem, então dentro desse cenário, a justiça restaurativa, a gente pode dizer que ela evolui como uma resposta à criminalidade. Então, gostaria que a senhora explicasse o que é a justiça restaurativa e como que ela funciona. Certo. A justiça restaurativa, ela pode ser aplicada em qualquer ramo do direito e também fora da instituição justiça, fora dela. Quando eu digo fora dela, pode acontecer nas escolas, por exemplo, para lidar com os conflitos escolares, pode acontecer nas comunidades, na prevenção de conflitos nas comunidades. E nós aqui trabalhamos especificamente na justiça restaurativa em relação aos adolescentes que cometeram atos infracionais de pequeno potencial ofensivo. É só para isso que pode? Não, tá? Pode ser aplicado para todo e qualquer ato infracional, como para todo e qualquer crime. Mas aqui, por uma questão estratégica, né, o que a gente conseguiu combinar com o Ministério Público resultou nisso. Então, a gente atua com os atos infracionais de pequeno potencial ofensivo. Bom, e quando que a justiça restaurativa começou realmente a ser efetivada aqui no Brasil? No Brasil, foram 3 experiências, né? Começou em torno de 2005, essa nossa experiência brasileira. Então, a primeira foi em Porto Alegre, com o Leoberto, e aí ele trabalhou com adolescente em conflito com a lei. Tem um colega do Distrito Federal que trabalhou com a parte criminal e um colega em São Caetano do Sul que trabalhou principalmente com as questões escolares. Então, esses 3 foram os pioneiros, né? Aqui em Santa Catarina, a gente já teve uma experiência. Quando o juiz Alexandre Moraes da Rosa esteve em Joinville. Então, durante a passagem dele, ele trabalhou durante um período com esse projeto, tá? Mas depois ele saiu da Comac e o projeto acabou. Bom, mas a justiça restaurativa, ela é algo de fora, né? Ela começou não aqui no Brasil, sim. Veio um modelo de outros países. Isso, a justiça restaurativa, na verdade, se tu for ler os autores, eles se baseiam em práticas ancestrais. Aquelas práticas em que as pessoas sentavam e dialogavam e conseguiam resolver assim os seus conflitos. Letícia, o que a gente observa hoje, principalmente na sala de audiências, as pessoas perderam o contato através do diálogo. O que tu vê são monólogos, sem escuta, entende? Tanto que muitas vezes o que se descobre, né, nas sessões de mediação ou dos círculos, os adolescentes dizerem: eu aprendi a dialogar, eu aprendi a ouvir, eu aprendi a conversar. Então, uma coisa tão básica, né, tá meio que perdida e a gente precisa resgatar essas questões. E um dos objetivos é esse, a escuta. Bom, muito bem. Em 2002, a Organização das Nações Unidas publicou uma resolução com alguns princípios básicos de como deve ser feita a justiça restaurativa em matéria criminal. Que princípios são esses?
trabalha muito com a questão da responsabilização, da responsabilidade e dos relacionamentos. A ideia da justiça restaurativa é que se consiga trabalhar a ruptura que foi causada pelo crime, pelo ato que foi considerado criminoso ou pelo conflito. Então, essa é a ideia da justiça restaurativa, né? Então, os pressupostos são horizontalidade, voluntariedade, ninguém é obrigado a participar, né? Vai se quiser. As pessoas ficam em ambientes que proporcionam essa relação. Vamos supor aqui uma mesa redonda e todos nós ao redor da mesa para conversar, entende? Então, é uma relação completamente diferente da justiça tradicional, que é uma justiça verticalizada, é uma justiça baseada na coerção, ou tu fazes, ou, entende? Então, assim, essas questões, e a justiça restaurativa, ela tem um grande mérito, porque ela vê como objeto, como crime, como ato praticado não contra o Estado, mas praticado contra a vítima, contra a família dela e de todos, contra a comunidade. Então, a abrangência do trabalho que a gente consegue fazer com a justiça restaurativa é muito grande. É justamente isso que eu ia perguntar. Qual que é a diferença entre a justiça tradicional e a justiça restaurativa? Isso, assim, basicamente, a primeira questão é essa, né? O crime na justiça tradicional, ela é vista como uma ação contra o Estado por desobediência à lei. Na justiça restaurativa, ela é vista como um ato contra a vítima, contra a família e contra a comunidade. Já começa aí. Segundo, a justiça tradicional é coercitiva. Não vai me importar se tu queres ou não. Tu vais ter que fazer, né? Porque no adolescente a gente fala que só existe ação pública incondicionada, pelo menos a maioria da doutrina diz isso, né? Então, assim, tudo pode virar ação. Qualquer ato cometido por adolescente pode virar uma ação penal, né? Uma ação de justiça juvenil. Já na justiça restaurativa, não, a voluntariedade, tu participa se tu quiseres, tá? A justiça tradicional, ela está muito ligada à questão da culpa, da figura do ofensor. E a justiça restaurativa está vinculada à vítima, à família dela e do ofensor e à comunidade. Então, a vítima e o ofensor são prioridades e essas relações são prioridades na justiça restaurativa, né? E normalmente os resultados, né? Na justiça tradicional há uma imposição, né? E a vítima também ocupa um papel secundário no processo. E na justiça restaurativa é o contrário, a vítima ocupa o papel central. A escuta da vítima, saber o que ela sentiu com aquele ato. E o adolescente poder ver o que ele fez com a vida daquela pessoa. Porque o que a gente observa muito hoje, a gente que lida com jovens, né, é que existe uma total falta de empatia. Eu não reconheço o outro. Entende? Então, assim, eu só reconheço os meus desejos. Então, quando ele se confronta com que atitude dele resultou, seja para a vítima diretamente, seja para a família ou para a comunidade indiretamente, ele começa a repensar. Ele vê tudo que produziu com aquela ação dele. E a ideia da justiça restaurativa é isso. É que ele consiga repensar para que isso não se repita. Exatamente, consiga refletir. Exatamente, assim, e mudar, então tentar mudar, estabelecer uma mudança nessas relações, né? Sem necessariamente ter de ficar no instituto prisional, algo semelhante. Exatamente, porque a gente acha que a punição é a única resposta. Existem várias respostas. Às vezes é a punição, mas a maioria pode não ser. E a gente tem que estar aberto para essas possibilidades. Então, a gente pode dizer que na justiça restaurativa, ela não retira o direito da pessoa, no caso a vítima, recorrer pela via tradicional? Na verdade, na área da infância e juventude, basta a prática do ato infracional para que o processo seja deflagrado. Não é como no adulto, que muitas vezes a vítima pode dizer, eu quero que ele seja processado ou não. Então, até isso a gente tira da vítima, tá? Tu pode se perguntar o seguinte, sim, mas a justiça tradicional pode coexistir com a justiça restaurativa? Pode. Necessariamente elas não são dependentes, tá? No nosso projeto e nos outros projetos também, ela corre paralelo. Por exemplo, é um ato infracional que está naquele rol de pequeno potencial ofensivo. Ao invés de ir para o promotor,
ele vai da delegacia direto para a Justiça Restaurativa, que faz uma pré-mediação. Explica o que é o serviço e pergunta se a pessoa quer participar. Tá? Se a pessoa quiser participar, são marcadas sessões de mediação, o pessoal do projeto faz contato com a vítima, vê se a vítima gostaria de participar ou não. Se a vítima concordar em participar, primeiro são realizadas sessões só com a vítima. Se a vítima que é diretamente interessada não quiser participar, a gente continua e trabalha com essas pessoas que indiretamente foram atingidas. Tá. Então a vítima não necessariamente tem de participar. Não, ela pode escolher. Ela pode dizer, eu não quero participar. E a gente tem que respeitar. Se o adolescente disser, não, eu não quero participar, isso não me interessa, aí a Justiça Restaurativa manda direto para o promotor. No caso, o adolescente ofensor. No caso, o adolescente, que é o autor do ato infracional. Aí ele volta para o promotor e aí o promotor começa a fazer a justiça tradicional. Ocorrendo as sessões, né, pode ser uma, duas, muito mais até. Depende da necessidade do caso. A gente utilizava antes só a mediação como um instrumental, né? Hoje a gente também utiliza os círculos restaurativos, tá? Então... Qual que é a diferença? A diferença é que os círculos restaurativos são várias pessoas. Nós colocamos numa mesma sala em círculo, né? A vítima, o ofensor, a família da vítima, se quiser, família do ofensor, representantes da comunidade. E ali, cada um tem direito a uma fala. E todo mundo ali faz um exercício de escuta, onde essas questões emocionais, o que o delito provocou, o que o ato provocou, é colocado para fora, é verbalizado. E todo mundo tem que ouvir, tem que estar disposto a ouvir, entende? Então, ali já começa esse trabalho para o psiquismo da vítima e do ofensor é importante, porque eles se sentem parte do processo. Do processo tradicional, a gente é obrigado a participar, né? Então, ali não, eles se sentem parte do processo. E os resultados são fantásticos. Por que são fantásticos? Porque a justiça tradicional, e eu esqueci de dizer isso, trabalha com o que aconteceu no passado. Por exemplo, eu pratiquei um crime, né, um ato infracional, tem um processo e eu vou ser punida por aquele crime que eu pratiquei. A justiça restaurativa, como ela procura restaurar relações, ela trabalha para o futuro. Entende? Então, ela trabalha para que aquele tipo de ruptura, aquele tipo de ato infracional não aconteça mais. E por que a gente trabalha dessa forma? Porque o adolescente se vê como responsável pelo que provocou, pelo sofrimento que ele causou para ti, ou pela família dele. Ele teve que ouvir o que o ato dele, o efeito que teve na vida das pessoas, né? Isso pode ser uma coisa simples, mas faz com que ele pense na sua responsabilidade e ele começa a enxergar o outro, que é a coisa mais fantástica que tem, porque é difícil enxergar o outro, é difícil enxergar a necessidade do outro. Ele consegue perceber o erro. E perceber o que a atitude dele, que consequência a atitude dele causou. E isso vai fazer com que ele repense no futuro as suas atitudes. Por isso que é importante. Muito bem. Então, como é que a gente pode dizer, se o ofensor, no caso, ele honrou esse acordo, né? Depois dessas conversas, se chega a um acordo. Na verdade, é mais do que um acordo, porque depende muito das necessidades da vítima. A vítima pode dizer, não, eu preciso que tu me peças perdão, ou entende? Pode ser isso. Ou pode ser outras coisas, não, eu quero que tu me acompanhe para te ver como a minha vida é difícil, né? Durante um período, pode acontecer. Então, na verdade, não é só um acordo, porque muitas vezes envolve também todo um planejamento da vida do adolescente. A postura dele na família, a postura dele na comunidade. Então, transcende o acordo. É uma das diferenças para a mediação. Não, perfeito. Tá? E no caso desse, enfim, desse acordo, desse resultado dessa conversa, muito bem. Corre também uma sanção, uma punição pela via tradicional para esse mesmo processo, por exemplo? Aqui a gente trabalha da seguinte forma: se ele vai para a justiça restaurativa, se ele aceita participar, o processo tradicional ele fica suspenso, tá? A gente trabalha assim aqui. Então, no final, quando eles conseguem traçar algum tipo de restituição da ruptura, que pode envolver compromisso de várias partes, esse documento, que pode ser escrito, pode ser uma poesia, pode ser várias coisas, ele é encaminhado para o Ministério Público, para apreciar, e depois vem para mim.
O que é que tem acontecido na nossa experiência? Todas as vezes em que ocorreu isso, o processo deixa de existir. Ele é arquivado. Então, é uma forma importante de resolução de conflito sem ser pela via tradicional. Mas isso não quer dizer que o processo não possa continuar. Pode também, tá? Mas assim, o que tem acontecido aqui é dessa forma. Digamos que, via de regra, acaba que o processo acaba sendo extinto pela via tradicional e sim solucionado pela justiça restaurativa, como uma forma de solução de conflito mais... Porque a gente vê que a resposta que a justiça restaurativa traz, ela é muito mais ampla do que uma justiça tradicional poderia trazer. O que ela provoca no adolescente, no crescimento da empatia, todas essas questões. Juíza Brigitte, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua experiência com a justiça restaurativa em Florianópolis, a única cidade do estado, por enquanto, a ter esse projeto. Isso, a gente começou, nosso é um projeto piloto, tá? Nós começamos em finalzinho de 2011, mas atuar de uma forma mais assim, eficaz, vamos dizer assim, a partir de 2012. Hoje a gente tem uma equipe, ainda é pequena, mas temos uma equipe. Estamos desenvolvendo outras metodologias e durante esse tempo, até hoje, a gente atendeu cerca de 800 adolescentes, passaram pela justiça restaurativa. Esses 800 adolescentes, a grande maioria deles tem entre 15 e 16 anos, é do sexo masculino, mora com um dos pais, deixou a escola no final do ensino fundamental. Alguns estavam trabalhando e quando eles mencionam um trabalho, eles falam na construção civil, na pesca, na maricultura. E também eles são oriundos dos bairros da periferia. Tá? Esse é o perfil da maioria dos adolescentes que a gente atende. Aí acho que já dá para ficar clara a questão da importância da criança, do adolescente estar na escola, né? Olha, acho que há mais de 10 anos, todos os levantamentos da Secretaria de Direitos Humanos já demonstram que 98% dos adolescentes que estavam privados de liberdade estavam fora da escola. Então, a gente entende que a escola é uma influência muito positiva, é um grupo positivo para o adolescente, né? E outra coisa que a gente observa, e não é só na justiça restaurativa, é que a maioria dos adolescentes deixa a escola quando vai para a 5ª série. Entende? É uma fase de transição que faz com que muitos desistam. Ou então, alguns conseguem qualquer tipo de trabalho e acabam ficando cansados e também não continuam na escola. Mas tu tem razão, a escola é uma rede de proteção importante para o adolescente. E desse tempo que a senhora está à frente do projeto, o que foi possível perceber? Uma das coisas que a gente percebe, né? A maioria dos adolescentes que se atendem à justiça restaurativa, ele quer um trabalho. Eles pedem trabalho. A senhora tem um emprego? Sabe? Então, assim, a gente sente que, além da escola, essa juventude poderia ser canalizada para o trabalho também, né? O Jovem Aprendiz é um programa fantástico, às vezes se consegue encaminhar, né? E como isso é importante para ele e para as famílias, porque é uma forma de inclusão. Tanto a escola quanto o trabalho são formas de inclusão na sociedade. É uma forma da gente combater essa exclusão, a marginalidade, no sentido de todas as formas em termos de marginalidade. Uma outra questão que eu não te disse é que, no início, a maioria dos adolescentes que a gente atendeu estava vinculada ao uso de drogas, né? E também a furtos. Depois mudou um pouquinho o perfil para os atos infracionais e passou muito para a questão de violência intrafamiliar, ameaça, lesão corporal, né? Então, a gente tem flutuado, a grande maioria nessas questões. Mas a justiça restaurativa, ela tem algum nicho específico de atuação? Não, né? Não, na verdade, ela não tem nicho específico nenhum, tá? Aqui é que, por acordo com o Ministério Público, a gente pode atuar só em determinados atos infracionais. Mas, se Deus quiser, no futuro a gente vai conseguir abrir um pouquinho mais esse leque. O tribunal está pensando em montar um outro projeto igual ao nosso, lá na comarca de Lages, para a gente ter uma experiência do Planalto e uma experiência do litoral, né? Comarcas com perfis diferentes. Lá, o doutor Alexandre Takashima é que vai trabalhar com esse projeto.
Eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho então sobre o papel do facilitador, né, que, digamos, coordena esses círculos restaurativos, Isso. e do papel do juiz na justiça restaurativa. O papel do juiz, graças a Deus, é secundário na justiça restaurativa. Até porque a gente entende que a intervenção judicial, ela tem que ser a última possibilidade. Só quando realmente precisar de uma intervenção dura, uma intervenção verticalizada, né? Então, o juiz praticamente é um coadjuvante. Ele só vai analisar as conclusões dos encontros, né? Pode ser que tenha um outro adolescente que queira conversar. Eu quero dizer para a juíza que eu mudei, sabe? Então, talvez alguma coisa assim, mas se não, é completamente de coadjuvante. Já o facilitador, não. O facilitador, primeiro ele tem que ser capacitado, porque tu não pode enfrentar uma onda de emoção. Muito grande, uma carga de emoção muito grande. Né? Só quem já participou de ciclo, eu já participei, eu estou fazendo os cursos também de justiça restaurativa, a gente vê que a emoção é muito forte, as emoções que brotam do círculo. Então, tu tens que estar muito preparada psicologicamente, tu tem que conhecer os teus limites também, tu tem que garantir um espaço de escuta para impedir que uma pessoa interrompa a outra, entende? Então, o facilitador é fundamental e o juiz é coadjuvante. Bom, muito bem. Então, para encerrar, eu gostaria de saber, assim, a justiça restaurativa, ela é um novo modelo de justiça criminal, por exemplo, capaz de suprir as falhas desse sistema punitivo brasileiro? Na verdade, assim, o que a gente espera é que a justiça restaurativa, ela seja alguma coisa bem diferente da justiça tradicional. A gente não gostaria só de uma substituição, mas sim entre o que nós temos hoje, né? E a justiça restaurativa, eu entendo que os resultados são muito melhores com a justiça restaurativa, até porque a amplitude dela vai na comunidade, vai na família. Então, os resultados são mais amplos e, como eu te falei, tudo isso é um trabalho de inclusão. Nós tivemos um caso em que a primeira vez que o adolescente viu o pai e a mãe no mesmo espaço foi na justiça restaurativa. E aquilo foi muito importante para ele. Coisas que às vezes para nós é comum, mas para eles tem um fator muito importante. Bom, muito bem, então, sucesso aí com o projeto. Agradeço a sua participação no programa. Muito obrigada, quem agradece sou eu. Obrigada. Hoje conversamos com a juíza de direito Brigitte Remor de Souza Mai sobre os caminhos da justiça restaurativa no Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá!